chegando nesse horário matinal para a gente fazer uma discussão sobre LGPD. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está vendo a gravação desse webinar. Ele vai ficar disponível aí também, né, para que todos vocês possam acompanhar, fazerem suas anotações. Para quem está ao vivo aqui conosco, sempre tem um benefício que é de participar também. Então, fiquem à vontade, nós temos aí o chat aberto para que todos possam participar conosco. Eu já vou mandar meu bom dia aqui, ó. Quem quiser mandar um bom dia aí pelo chat também para testar, falar de onde que está falando, só para a gente ver, né, quem está presente aqui conosco também. Pessoal, hoje o assunto do nosso webinar é um assunto polêmico, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente vai discutir sobre a LGPD especificamente para o varejo, quais são as obrigações e as boas práticas que todos devem saber para que a gente esteja de acordo com essa nova legislação que entrou já em vigor aqui no Brasil e agora começa, né, a ser implementada de fato. Já tem um bom dia a todos ali da Aline Morgana Magalhães, participando de Belo Horizonte. Bom dia, Aline. Quem mais quiser mandar um bom dia aí, gente, para a gente ver quem está entrando online, fiquem à vontade. E nós temos aqui hoje para o nosso webinar duas convidadas muito especiais, especialistas no assunto. Primeiro, eu dou bom dia para a Angélica Soares, ela é advogada da Laje Oliveira Sociedade de Advogados. Angélica, muito bom dia para você. Obrigado por ter aceito o nosso convite para fazer essa discussão aqui. Muito bom dia, Ivo. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. É um prazer falar aqui nesse primeiro dia dessa semana que vai ser incrível, né? De muito conhecimento para o varejo. É um prazer falar com todos vocês. Legal, obrigado, Angélica. E muito bem lembrado, gente. Essa semana a gente vai ter vários webinars aqui, uma semana recheada de conteúdo para que a gente possa, né, sempre compartilhar conhecimento e estar aprendendo. Nós temos aqui também a nossa segunda convidada, a Mariana Magalhães, que também é advogada do escritório Laje Oliveira Sociedade de Advogados. Mariana, se apresente aí para a gente e, antes de mais nada, obrigado pela participação. Bom dia, pessoal. Eu que agradeço, Ivo, pelo convite. A gente está bem animada para esse momento aqui. Tenho certeza que vão ter muitas trocas, muito compartilhamento de aprendizado e a gente vai continuar à disposição de todos depois do webinar para quaisquer dúvidas, tudo que vocês precisarem. A gente está muito animada. Muito legal, bacana demais, gente. Já estou vendo aqui as mensagens no chat, o Ciron está mandando um bom dia. Ele perguntando se tem sorteio de brindes. Produção, vocês quiserem responder aí ao vivo, fiquem à vontade se vai ter sorteio de brindes. Eu acho que a gente não tinha preparado nada não, Ciron, mas quem sabe, né? Podemos ter surpresas aí ao final do nosso webinar. E temos também o bom dia do Leonardo Biancó, lá de Trindade, Pernambuco. Ô, terra boa! Bom dia aí para vocês, gente, que estão nos acompanhando. Aos poucos a sala vai enchendo aqui e a gente vai começar o nosso debate. E aí, gente, para, né, deixar todo mundo na mesma página, eu queria começar por aquela pergunta mais básica. Eu sei que muita gente aqui já sabe, né, mas é sempre bom, não custa repetir. Eu vou passar essa primeira pergunta para a Angélica e para a Mariana. As duas podem, né, debater um pouquinho sobre isso. Primeiro você, Angélica. Pergunta é, o que é LGPD no final das contas? Essa sigla, né, tão importante aí especificamente para o varejo. Maravilha. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados e é importante trazer assim, um contexto histórico que ela veio muito de uma pressão internacional, né? Que a gente já tinha anteriormente a GDPR, né, que é a legislação que regula a Lei Geral de Proteção de Dados na Europa, e essa conversa de privacidade, proteção de dados, ela já acontecia há muito tempo na Europa, desde a década de 90. E aí o Brasil acabou que se viu um pouco pressionado, né, a também ter uma legislação de proteção de dados, né, para falar sobre privacidade, para falar sobre proteção de dados pessoais. E aí a gente acabou, no ano de 2018, sancionando essa LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que a Mariana vai trazer ali quais são as nuances dessa lei. Um ponto importante também, complementando esse contexto que a Angélica trouxe, é que no Brasil a gente já tinha algumas legislações que tratavam ali de forma pontual sobre o tema. Então, por exemplo, o Marco Civil da Internet,
E a gente percebia nessas legislações que o consentimento do titular tinha um protagonismo muito grande, né? Então, o tratamento de dados era sempre associado preferencialmente a um consentimento do titular. E a LGPD, ela vem para unir todas as disposições, todas as regras sobre proteção de dados numa legislação só, e o consentimento passa a não ser mais a única e protagonista hipótese de tratamento de dados. Hoje, o consentimento é uma das possibilidades que a gente tem para tratar dados das pessoas, mas existem várias outras hipóteses. Então, execução de contratos, você precisa executar um contrato ali com o seu cliente. Você não precisa necessariamente pegar o consentimento do titular. Temos o legítimo interesse, que mais para frente a gente provavelmente vai acabar falando um pouco, para cumprimento de obrigação judicial. Então, a LGPD, ela vem trazer um rol de possibilidades em que pode haver o tratamento de dados pessoais e que não é mais apenas na hipótese de consentimento. E aí, acho que a gente já falou um pouco dois conceitos que são importantes de serem explorados aqui para a gente continuar na mesma página, que é o que são dados pessoais e o que é o tratamento desses dados, né? Dados pessoais são quaisquer dados que identifiquem ou possam vir a identificar uma pessoa física. Então, dados de pessoas jurídicas não entram nesse conceito. E aí, como exemplo, a gente tem CPF, identidade, CNH, rastreio de GPS, geolocalização, endereço de IP, tudo que possa vir de alguma forma identificar uma pessoa física é um dado pessoal. E o tratamento de dados pessoais é toda atividade relacionando esses dados. Então, coleta dos dados, compartilhamento, exclusão, armazenamento, tudo que envolva dados pessoais entra aí nesse rol de abrangência, proteção da LGPD. E aí, por fim, só para deixar muito claro, tranquilizar quem está aqui hoje com a gente, a LGPD ela não vem para proibir nem para atrapalhar as atividades ali de coleta de dados, de tratamento de dados. Ela vem, na verdade, para alinhar em que hipóteses isso é permitido, quais são os direitos dos titulares, para realmente não ter ali nenhuma violação, nenhum desencontro. Mas, de forma alguma, a intenção é proibir o tratamento dos dados pelas empresas. Muito bom, muito bom. Também concordo. Acho que antes tudo era mato, né? Como a gente brincava, e agora pelo menos tem alguma coisa para regular o uso dos dados aqui no Brasil, como a Angélica bem colocou, muito também refletido pela pressão da GDPR, que é uma lei europeia até um pouco mais rigorosa, né, do que a nossa lei brasileira. Bom dia para o Rafael, lá de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, já mandando ali. Gente, vamos entrar um pouco mais no assunto agora. A gente começou a tatear a LGPD. Queria saber agora, mais especificamente, ouvir da Mariana primeiro, depois da Angélica, quais são os principais impactos da LGPD, dessa legislação, para o varejo especificamente, né? Porque a lei veio para regular os dados em todas as áreas, mas no varejo especificamente, quais são os principais impactos, quais as penalidades para quem descumpre essa lei? Comenta um pouquinho para a gente poder afunilar um pouquinho mais, especificar dentro do nosso público aqui dos varejistas. Então, Ivo, como o varejo é um segmento muito focado ali no B2C, né, que é o consumidor, que é o principal tutelado, digamos assim, da LGPD, a legislação trouxe muitos impactos realmente para o setor. E vou deixar a Angélica aprofundar um pouquinho nisso, depois eu falo um pouco também sobre as penalidades que a gente tem para quem descumpre a legislação. Maravilha. Igual a Mari falou, né? É um setor totalmente focado ali no consumidor, que é o principal tutelado da LGPD. Então, né, a lei vem tutelar dados pessoais, dados da pessoa física, ou seja, os nossos dados. Então, teve muito impacto e talvez o principal impacto seja nesse tratamento, né, que precisa ser realizado com transparência. Então, né, não tem como mais o varejo, né, as empresas, começarem a coletar esses dados sem demonstrar para o titular, sem demonstrar ali para o consumidor o que as empresas vão fazer com esses dados.
Existem, depois a gente vai tratar disso um pouco mais profundamente, existem umas formas que a gente consegue coletar esses dados sem ser necessário aquele consentimento, aquele, né, eu autorizo você a tratar esses dados, eu autorizo você a coletar esses dados, só que de toda forma, a empresa precisa ser transparente. Então, assim, o principal impacto que teve foi justamente nessa transparência de mostrar, olha, nós estamos coletando os seus dados, a gente vai usar os seus dados de CPF, nome, enfim, e esses dados vão ser usados para essa finalidade. É mostrar ali aquela finalidade. E também um outro impacto muito importante é a necessidade. Para que estão coletando esses dados pessoais? Qual é a razão, né? Vamos coletar esses dados, né, só por coletar, ou então para fazer outras coisas que não sejam aquelas que me falaram que a gente ia, né, utilizar? Não, precisa ter, né, além daquela transparência, precisa mostrar essa finalidade. A gente vai coletar os seus dados por essa razão, por uma outra razão, e aí precisa estar restrito realmente a essas razões, né, que foi informado para o consumidor ali. Então, quando a gente fala de quais são os impactos, os principais impactos, é esse tratamento mesmo, essa informação que antes ou era passada, né, de uma forma um pouco deturbada, ou então às vezes nem era passada, né, a gente só fazia aquela coleta de dados, aquele tratamento de dados ali, e não informava para o consumidor o que estavam sendo feitos com aqueles dados. E aí a LGPD vem trazer, não é uma proibição, não é que a gente está falando, olha, você não pode coletar de jeito nenhum, ela está falando, olha, você pode coletar, mas existem algumas regras aqui que a gente precisa cumprir para que essa coleta seja feita de forma correta, de forma regular. E aí, o que pode acontecer? Né, Diga. O que pode acontecer caso as empresas descumpram a LGPD? A gente tem um rol de penalidades ali disposto na legislação. Então, tem, por exemplo, a multa, que é bem relevante, pode chegar a 2% do faturamento da empresa, limitada a 50 milhões. Mas o que a gente sempre gosta de falar para os nossos clientes, gosta não, porque não é uma coisa positiva, mas muito pior, talvez, para as empresas, em caso de um incidente de segurança, seja a reputação, a imagem, porque uma das penalidades também é a necessidade de publicar e de informar todo o portfólio de clientes sobre o incidente de segurança que aconteceu. Então, hoje a gente vê que, na maioria das vezes, é muito pior, né? É uma penalidade que afeta muito mais a empresa, realmente, essa necessidade de publicização da infração, que afeta ali a reputação, a imagem, do que necessariamente a parte financeira. Perfeito. E aí já fica respondida, inclusive, a pergunta ali do Ciron. Ele perguntou, quando uma empresa ou órgão público pede suas informações, existe a obrigação de informar para você qual a finalidade e a necessidade? Então, sim, existe essa obrigação a partir da LGPD. E até antes de passar para as próximas perguntas, o Ciron já está assíduo ali no chat. Obrigado por isso. A gente vai, né, pensar aí no brinde, viu, Ciron, que você estava sugerindo. Para quem participar mais ativamente, a gente faz um sorteio entre as pessoas que mandaram perguntas para o chat. Pode ser, produção? Ao vivo, né? O assunto é muito relevante. Obrigado. Eu já vou entrar num assunto antes da próxima pergunta, né, para a gente entender essa questão de finalidade. Eu queria entender, assim, de forma geral, na avaliação de vocês, né, a LGPD entrou no ar já há alguns anos. Mas como é que está a situação atual aqui no Brasil? Já existem, né, casos, já existem processos rodando em cima disso? Ainda falta, né, a criação de alguns órgãos que estão previstos, inclusive, na lei. Como é que está a situação atual da legislação? Acho importante a gente entrar nesse ponto. Hoje a gente tem a Autoridade Nacional, né, de Proteção de Dados, a ANPD, que é o órgão que fiscaliza essa parte ali de cumprimento, eventuais incidentes de segurança. E o que a gente tem visto é que a ANPD ainda está aprendendo como agir em determinados casos. Então, por exemplo, se acontece um incidente de segurança, é importante comunicar a ANPD, até mesmo porque a ANPD tem sido mais flexível com as empresas que estão comunicando, por esse momento inicial ali de aprendizagem de como lidar com toda essa situação.
Tem muitas regulamentações que a lei traz que ainda não foram criadas, que ainda estão em abertos, então a gente está realmente caminhando ainda para uma implementação completa da LGPD. E aí quem se adequar nesse momento inicial acaba realmente sendo favorecido. E a gente tem visto também que é um movimento cascata, né? As grandes empresas, que são aquelas assim, que são as mais visadas, né? Por exemplo, para essa fiscalização, quando ela começar a ocorrer, elas acabam se adequando, né? Fazendo todo esse processo de adequação, e aí elas vão cobrando isso dos seus fornecedores, dos seus parceiros, que também fazem esse movimento, né, de adequação, e aí consequentemente, cobram dos seus fornecedores, dos seus parceiros, para irem se adequando, e a gente vai vendo esse movimento cascata, desde lá das grandes empresas até os pequenos e médios negócios, irem se adequando para, né, quando chegar esse momento de fiscalização um pouco mais acirrada, né, que a ANPD vai começar a fazer essa fiscalização, já está ali todo mundo se adequando, talvez não 100%, porque é difícil você se adequar 100% à LGPD, mas talvez assim já ter andando com os primeiros passos para essa adequação. Perfeito, que eu acho que é um pouco diferente do que aconteceu na Europa, né? Pelo que a gente acompanhou lá, a GDPR ela veio sendo maturada, mas no dia seguinte que ela entrou no ar, já tinha todo o arcabouço jurídico, né, e de fiscalização para que, né, a coisa acontecesse da melhor forma, e aí, né, foi, né, realmente um pouco mais drástica a situação lá na Europa. Está correta essa avaliação? Aqui no Brasil ainda está, né, tá amadurecendo mais devagar, podemos falar dessa forma? Sim, exatamente. Perfeito. Perfeito. Vamos entrar um pouquinho mais agora no detalhe, gente, né, de um ponto que eu acho que o pessoal sempre pergunta para a gente separou aqui, né, exatamente uma lista de perguntas, além daquelas que já estão pintando aqui no chat, podem mandar aí para, né, compartilhado com todos os participantes. A gente separou umas perguntas que as empresas com as quais a gente lida sempre passam para a gente, né, os varejistas. E uma pergunta que a gente sempre recebe é sobre as melhores práticas para que as lojas físicas peguem o opt-in do cliente, que é o cadastro consentido do cliente. Então, o que pode e o que não pode ser feito nesse momento? É legal essa pergunta, e aí a gente consegue entrar um pouco mais nas bases legais da LGPD, que são o quê? São 10 autorizações, né, que o controlador de dados ele tem para poder coletar esses dados, fazer esse tratamento. E aí a gente sempre pensa que o consentimento, né, que quando a pessoa vai lá e dá os seus dados, né, faz esse opt-in, é o único, mas na verdade existem 10 formas que a pessoa, que o controlador pode coletar os dados e às vezes sem necessariamente solicitar o consentimento. Por exemplo, né, existe uma previsão, uma base legal que é o cumprimento de uma obrigação legal. Então, às vezes o varejista ele tem a obrigação de emitir nota fiscal. E para ele emitir essa nota fiscal, ele precisa, às vezes, do CPF e do endereço desse consumidor. Então, ele pode pegar esses dados sem necessariamente pegar esse opt-in, falar, né, aquela autorização livre consentida. É lógico que precisa observar aqueles princípios, né, da transparência. Olha, estamos pegando esses dados para emissão de nota fiscal e ele está restrito a isso, mas também existem várias outras, né, que não necessariamente o consentimento. E aí, falando de consentimento, né, que é aquele opt-in quando o consumidor vai lá e oferece os seus dados, né, ele dá seus dados ali, ele precisa ser de forma livre e consentida, ou seja, né, ele precisa ali estar ciente do que é, por que ele está dando aqueles dados, ele precisa querer dar aqueles dados e fazer isso de forma livre, ou seja, né, não pode ser pressionado a fazer aquilo, ele precisa ter ali aquela opção de não dar também. Então, isso acaba sendo uma boa prática, que é o quê? Quando a gente precisar pegar esse consentimento, a gente dar essa opção para ele, né? Lógico que se a base legal for essa do consentimento, a gente dar essa opção para ele, olha, você vai nos dar os seus dados, a gente vai utilizá-los para isso, para essa outra finalidade, mas também você pode optar por não dar também, para a gente não coletar esses dados. Lógico que vão existir aquelas, né, situações, olha, se você não coletar, se você não informar os dados, às vezes você não vai receber ali uma promoção, alguma outra coisa, mas ali o titular ele precisa ter essa opção. Olha, eu vou ou eu não vou dar, não pode ser algo obrigatório. Perfeito.
Eu acho que tem muito a ver com a ideia de passar para o consumidor de que ele também tem uma vantagem ao fornecer os seus dados, né? Uma vantagem de ser tratado de maneira personalizada, por exemplo, que é algo que a gente, como consumidor, está cada vez mais querendo, né? A gente está cada vez mais exigente com as marcas, não quer ser tratado de maneira genérica, então existe claramente esse benefício também. Eu sempre digo que é uma via de mão dupla essa questão do cadastro, né? Tanto a gente educar o vendedor, né, e o caixa a puxar essas informações, né, e ter bons gatilhos para isso, né, ter bons argumentos para poder puxar o cadastro do cliente, entender a importância daquilo, mas também do lado do consumidor, né, ele entender que ele tem também uma vantagem em passar esse cadastro e ter os seus dados ali registrados pela marca. E aí eu vou começar... O que a gente tem reparado muito é que isso passa muito pela transparência. Então, assim, quantas vezes mais transparente for o varejista, olha, nós estamos coletando seus dados porque a gente quer enviar uma promoção de Natal. E ali o consumidor, opa, estou interessado, gostaria de receber. E aí, quando a gente acaba trabalhando o consentimento e também o princípio da transparência, que é um princípio que a gente precisa levar ali da LGPD. Perfeito, Angélica. E eu acho que muito mais do que, né, simplesmente falar de condições especiais, passar os dados é uma forma do consumidor ser tratado de maneira especial, né? Muitas vezes a gente pensa sempre em gatilhos, né? Eu vou dar um cupom, vou dar um desconto, mas simplesmente o fato de ser tratado de maneira personalizada acho que já é um grande diferencial. Mas aí já vou puxar uma pergunta aqui do chat também, quebrando um pouco o nosso roteiro, que tem a ver com esse assunto que o Léo mandou ali. Algumas empresas usam o argumento de cadastrar o CPF para o cliente ganhar desconto. Até que ponto essa ação é legal, gente? Ele pode, né, desde que ele tenha esse consentimento, muito que aquilo que a gente falou, né? Você pode oferecer e aí a empresa vai te falar, olha, estou cadastrando o seu CPF para você ganhar esse desconto. Então, assim, precisa ter essa transparência por parte do varejista, lá da empresa, de falar, olha, para, né, receber descontos, para a gente conseguir ter um acompanhamento maior do seu nível de compra, vamos pensar assim, né? O que esse CPF mais compra? Ele mais compra fraldas, vamos pensar. Então, a gente vai te direcionar ali umas campanhas de marketing de fralda, de coisas, né, para crianças, então, para fazer esse acompanhamento. Mas aí, a gente passa de novo por aquilo. Ele precisa, é legal, né, desde que esse consentimento seja feito de forma livre e também, se for naqueles casos, né, que eu citei, que são outras bases legais, como, por exemplo, cumprimento de uma legislação, né, a empresa ela precisa emitir nota fiscal. Então, ela precisa pegar o seu CPF ali para cumprir essa legislação. Então, ali ela não precisaria pedir a sua autorização para pegar o CPF. Mas, de toda forma, a transparência e a finalidade para esses dados é, assim, uma excelente prática que as empresas precisam se adequar. Perfeito, muito bom. Só aproveitar para passar o recado aí, a gente já está chegando a quase 40 participantes aqui. Fiquem à vontade para mandar suas perguntas pelo chat. Quem está ao vivo aqui tem esse benefício com a gente de participar e aos poucos a gente vai coletando essas perguntas e colocando aqui no debate. Vou passar para a próxima pergunta, então. A gente também recebe muito essa dúvida, né? Redes que trabalham com lojas próprias e franquias. No caso, quando a marca tem franquias e lojas próprias, né, o opt-in, né, ou seja, o consentimento para o cadastro, ele é dado pelo cliente. Esse consentimento ele é dado para aquela loja específica, para aquela franquia ou para a marca como um todo? E se o cliente se descadastrar por algum motivo, ele se descadastra só da loja, daquela franquia ou da marca como um todo também? Como é que funciona isso, gente? Legal, Ivo. Esse é um ponto que rende muitas discussões ainda. Então, a gente vai pelas boas práticas. E como a Angélica trouxe, no caso do opt-in, é importante que ele seja específico, que ele seja informado, e tudo volta para a questão da transparência. Então, o que foi combinado, o que foi alinhado ali com o consumidor? Foi alinhado que ele vai receber comunicações da marca? Foi alinhado que ele vai receber comunicações da franquia?
falando assim, uma opinião, né, nossa, do que seria uma boa prática num caso desse, o ideal é sempre você reduzir o campo de pessoas com acesso àquele dado, porque assim você diminui as chances de ter um incidente de segurança. Então, sendo possível manter a base de dados só ali naquela franquia, ótimo, porque assim você está diminuindo as chances de ter um incidente, mas caso seja realmente muito relevante o compartilhamento com a franqueadora, com toda a rede ali, a marca como um todo, é importante que isso seja alinhado de uma forma transparente com o consumidor. Perfeito. Até porque as estratégias todas de relacionamento com os consumidores geralmente são feitas, né, tanto na ponta ali quanto pela franqueadora, né? Então, importante que esse cadastro seja, esse opt-in seja dado também de uma maneira mais geral para a franqueadora. Claro, gente, desde que, né, a franqueadora tenha o total controle desses dados, a segurança desses dados também, para que eles não sejam trafegados via, né, canais não oficiais, não mandar base de dados via e-mail, né, porque a gente sabe de todos os riscos disso. Então, desde que haja um sistema seguro para, né, coletar, operar, né, guardar, arquivar todos esses dados, acho que o melhor caminho é este mesmo. Muito bem, gente. Oi. A franqueadora, ela tem uma responsabilidade ali, né, sobre todos os atos das franqueadas. Então, é muito importante para a franqueadora realmente ela ter um programa de estruturação, adequação LGPD combinado, alinhado com as franqueadas para evitar quaisquer incidentes. Então, as franqueadoras realmente têm que ter essa atenção aí pela questão da responsabilidade, porque qualquer incidente vai recair inevitavelmente sobre elas também. Perfeito. Gente, próxima pergunta, então. Essa aqui a gente recebe muito também. Quando o cliente ele dá um opt-in no e-mail, ou seja, ele aceita receber comunicações via e-mail, a marca também pode comunicar com ele via outros canais, como WhatsApp, SMS, ou ela precisa também pedir o opt-in para esses outros canais? Como é que funciona isso? Isso vai depender muito, né? Igual a Mari falou, de o que ficou combinado, né? Se quando ela mandou aquele e-mail, né, ela falou assim: olha, a gente está pegando aqui o seu opt-in, que é exclusivamente por e-mail, aí realmente ela não pode fazer esse opt-in em outros meios de contato. Mas se ela falou, olha, a gente vai te cadastrar aqui no e-mail, WhatsApp, você vai receber contatos pelo WhatsApp, SMS, e aí tudo bem, porque aí o titular de dados está dando aquele consentimento, está dando aquele ok para todas as formas de contato, tanto SMS, quanto e-mail, como WhatsApp. Mas tudo passa por aquela transparência na comunicação. Perfeito. Se cadastrou e deu o consentimento por e-mail, é só e-mail. Se naquele textinho lá a marca falar, olha, eu estou também apto a comunicar com você via WhatsApp, via SMS, você está de acordo com isso, ok também. O que vale é a transparência, né, Angélica? Isso. E é uma excelente prática já colocar isso, já que o interesse é entrar em contato com esse cliente também por outras formas de comunicação, é só colocar lá no e-mail ou então no SMS, olha, a gente também vai entrar em contato com você por esses canais. Tudo bem? Você aceita? E aí a pessoa vai falar se aceita ou não. E aí fica tudo certo. E aí, da mesma forma, né, se esse mesmo cliente ele der um opt-out, né, ele consentiu para todos os canais, mas ele der um opt-out no e-mail, isso também precisa refletir nos outros canais, ou a marca pode continuar comunicando com ele pelos outros canais, desde que ele tenha consentido isso? Isso aí vai depender muito como que ele solicitou esse descadastro, né? Então, assim, se foi naquele descadastro automático de e-mail, ali ele está falando que é porque ele não quer receber mais só o e-mail. Então, continua válido o SMS e o WhatsApp. Mas é uma boa prática a gente já dar essas opções quando a pessoa quer se descadastrar, e aí a gente fala, olha, você quer se descadastrar também do SMS e do WhatsApp? Porque aí a pessoa já fala, olha, não quero receber e-mail, mas ok receber SMS, ou então não quero receber nada. Mas se a pessoa está te pedindo um descadastro numa plataforma, um meio de comunicação específico, por exemplo, o SMS, você pode continuar comunicando com essas outras formas de comunicação, e-mail e o WhatsApp, sem necessariamente descadastrar.
Mas lembrando que é uma boa prática você falar para esse consumidor, para esse titular de dados, se ele quer se descadastrar dos outros meios de contato também. Perfeito, muito bom. Eu acho que tem uma pergunta relacionada a isso aqui no Q&A, não sei se está todo mundo vendo aí, eu vou pegar aqui a pergunta do David Pires, não sei se é David ou Davi, desculpa aí pela pronúncia, eu vou chamar de David. Eu queria saber, né, o David queria saber de vocês, né, que ele fala aqui que acontece muito de as bases de dados mais antigas, né, antes da aplicação da lei, não tinha exatamente um texto falando ali sobre o porquê ia se usar aqueles dados, ou seja, não tinha um sentimento, né, totalmente transparente sobre como que aqueles dados iam ser usados. Qual que é o impacto de usar esses dados, né, para comunicar com os clientes, né? Então, o cliente, há 10 anos atrás, ele se cadastrou numa marca, falou, olha, eu quero receber as comunicações dessa marca aqui por e-mail, né? E aí não tinha aquele texto todo adaptado ao LGPD. Qual que é o impacto, né, da marca utilizar esse opt-in para se comunicar com os clientes? É importante a marca entrar em contato com o titular dos dados para confirmar se os dados estão atualizados, se são corretos, porque esse é um direito do titular que está previsto na legislação. Então, é direito do titular que os dados deles sejam corretos, que estejam atualizados. Então, o ideal é a marca entrar em contato para confirmar. Olha, esses dados aqui ainda são seus, eu posso me comunicar com você por meio desses dados, está tudo certo. Até também por uma questão de alinhamento ali, para saber se você tem um consentimento para continuar usando aqueles dados, porque talvez nem tenha. Perfeito. E às vezes já é um e-mail que está, né, até inativo ali, a marca está achando que está comunicando com o cliente, mas na verdade está falando sozinha. Muito bem. Vamos continuar no assunto e-mail, gente, que sempre vem muita pergunta aqui. Uma das perguntas que a gente recebeu previamente de um dos nossos clientes, aliás, mais de um nesse caso, foi sobre a correção de erros de digitação de e-mail. Então, vamos supor, né, que a marca recebe um cadastro lá na loja física e, né, o cadastro veio com um e-mail escrito @gmail, ao invés de Gmail, que é o certo, né, com o G mudo. Nesse caso, a marca tem autonomia para corrigir esse endereço sem precisar comunicar ao cliente, gente? Falando de uma forma geral, assim, quaisquer dados que venham de maneira incorreta. Isso vai muito do que eu acabei de trazer, de que é direito do titular que os dados deles sejam atualizados e corretos. Então, a marca pode fazer a correção, desde que ela tenha certeza que ela está corrigindo para os dados corretos. Então, por exemplo, uma comparação ali com bases de dados públicas pode auxiliar a marca a confirmar, fazer um double check que o dado é ou não é aquele. Se precisar fazer a correção, ela faz. Então, é só mesmo ter o cuidado para não criar um dado falso, né? Realmente fazer a correção correta. E, por exemplo, se tiver uma checagem com base de dados públicas, o ideal é que a marca não pegue novos dados daquela pessoa, porque talvez ela aproveite ali a oportunidade para pegar outras informações. Então, não, é realmente fazer uma checagem para conferir e fazer a correção da informação. Perfeito, Mariana. Então, fica só o registro, gente. Se tem um caso de Gmail ou Hotmail, alguma coisa que está escrito de maneira errada, a marca pode sim corrigir esse dado, né? Pode inclusive usar, né, bases públicas para isso, como a Mariana bem colocou aqui, só não pode, né, usar essas bases, né, de second party data, como o pessoal fala, né, dados secundários, para trazer novos dados para o cadastro da pessoa. Então, essa questão, pelo que eu estou entendendo, Mariana, me corrija se eu estiver errado. Se a gente tiver lá o CPF e o e-mail da pessoa e eu vou fazer o cruzamento com uma base de dados secundária, eu não posso trazer, além desses dois dados que eu já tenho, né, atualizados, eu não posso trazer o endereço, o gênero, o time que a pessoa torce, nenhum desses outros dados, porque a pessoa não deu consentimento para eu poder ter esses dados, certo? Exato, esse é o ideal. Como a gente trouxe, existem outras hipóteses na legislação que autorizam o tratamento de dados que não o consentimento. Então, talvez você precise desses outros dados para outras
finalidades e que não dependam do consentimento. Aí você pode fazer a coleta. Mas pensando ali na intenção inicial, e se a base legal for o consentimento, você não pode pegar os outros dados da pessoa. Só realmente fazer a correção ali. Perfeito. E eu vou pular para uma pergunta aqui, gente, que até tem... Eu vi que pintou aqui no chat, né? Uma pergunta sobre a coleta de dados online e offline. A situação é a seguinte, né? Quando o cliente ele fornece o e-mail, o telefone para o vendedor ali, né, da loja física, no momento de fechar uma compra, ele já pode ser automaticamente considerado um opt-in, ou a marca precisa providenciar um campo no sistema para o vendedor marcar esse consentimento a mais? A gente até já passou por isso anteriormente ali, mas acho que é bom ficar claro, né? Ou então ele precisa ser uma ferramenta externa, onde o cliente marca com suas próprias mãos esse consentimento, precisa ser um formulário impresso. Como é que funciona essa questão, principalmente, né, se tratando de cadastros feitos em loja física, para deixar claro, gente, a LGPD não só regula o consentimento de dados online, né, mas o consentimento dado dependente de qualquer plataforma. Principalmente em loja física, então. Como é que fica essa questão, né? Se a pessoa já dá o e-mail e telefone, ela já está dando um opt-in, ou isso precisa ser, né, marcado num lugar específico, precisa ter um formulário de papel, precisa ter alguma coisa no sistema, uma caixinha onde a pessoa marca lá que ela deu o consentimento? Como é que isso funciona, principalmente no mundo offline? Se a gente estiver falando da base legal do consentimento, é interessante que a marca consiga ter o registro disso. E aí o registro precisa ser feito pelo consumidor, não pode ser feito pela loja. Então, por exemplo, se tiver um tablet ali, é uma boa prática, que a própria pessoa preenche, dá ali o check dela, por exemplo, se a gente estiver falando de uma checkbox. E aí essa checkbox, ela não pode ser de marcação obrigatória e nem pode estar pré-selecionada, porque a gente precisa ter o consentimento livre. E por que a gente fala disso, de ter o consentimento por escrito? Porque o consentimento ele precisa ser auditável, ou seja, se a ANPD quiser fiscalizar, saber se de fato aquela pessoa deu o consentimento, ela precisa ter meios de fazer essa verificação. Então, sempre ideal que, se tratando do consentimento, ele seja registrado e que seja dado ali realmente pela pessoa. Mas, relembrando, o consentimento não é a única base legal que autoriza a coleta de dados. A gente tem um legítimo interesse, que é uma base legal que autoriza o tratamento de dados. Então, mesmo sem o consentimento, desde que estejam sendo observados os direitos fundamentais ali do titular, não esteja havendo nenhuma violação, e seja realmente para fins justificáveis. Esse conceito ele é um pouco subjetivo e ele é um pouco difícil assim da gente materializar de certa forma, e justamente por isso o legítimo interesse é uma base legal um pouco mais burocrática de implementação. Então, tem algumas documentações ali necessárias, um relatório de impacto, precisa fazer um teste para comprovar que esse legítimo interesse realmente é válido, mas é uma opção para quem não tem essa forma ali de coletar o consentimento. Então, se você é só no boca a boca, não tem um tablet para a pessoa dar o checkzinho dela, pode ser interessante a utilização da base legal do legítimo interesse. Mas realmente é uma base que demanda alguns documentos, então, nesse caso, realmente é importante o apoio de um profissional da área de proteção de dados. E aí a gente pensa, né, que é uma escolha mais ou menos da empresa, né? Dela pensar, o que eu posso fazer aqui? Será que vale mais a pena eu gastar um pouquinho de tempo elaborando todos esses documentos para, né, conseguir essa base legal do legítimo interesse? Ou se eu dirijo os meus esforços todos ali para pegar esse consentimento de forma livre, para, em caso de fiscalização, tá tudo certinho. Entendi, perfeito. Vamos para a próxima pergunta aqui, então, gente. Essa aqui vem acontecendo muito no Brasil, casos de consolidação entre marcas, né? Criação de grupos de marcas. E a pergunta que a gente recebeu aqui é o caso, né, dessas consolidações que a gente chama de M&A, entre grandes grupos e marcas.
como é que fica essa base de dados, né? Quando uma marca compra, né, uma outra, e essa outra já vem com uma base de dados, essa marca precisa solicitar esse aceite, né, essa autorização novamente, ou aquilo já vem automaticamente? Como é que funciona no caso de aquisições e fusões aí entre empresas, gente? Maravilha. Nesse caso, a gente tem duas situações, né, diferentes aí. Se houve uma incorporação, ou seja, a empresa comprou uma outra empresa e aí trouxe para ela toda a operação, aí a gente vai falar sobre subrogação de direitos, deveres e direitos. Então, uma marca vai subrogar a outra, ou seja, ela vai ser ali a dona de todos aqueles, a proprietária daqueles direitos e deveres que foi da marca comprada. Então, neste caso de incorporação, a gente não precisa pegar novamente esse consentimento, porque a gente está trocando, né? Sai uma marca e ela deixa de existir e ela acabou de virar uma outra marca, né? Que houve essa incorporação. No caso de uma fusão, aí é um pouco diferente, porque as marcas vão deixar de existir, vai se criar uma outra marca diferente. Né? Então, ali é uma boa prática, a gente, nos dois casos, né? É uma boa prática a gente avisar. Olha, estamos passando por esse processo, a marca, né, vai deixar de existir, ou então vai ocorrer uma fusão ou uma incorporação, e aí agora a gente vai ser chamado pela marca X e seus dados foram transferidos para essa marca, foram compartilhados com essa outra marca. Sempre é bom mostrar para a pessoa, né, mostrar para o titular de dados que aconteceu essa situação e que os dados dele, né, vão continuar sendo protegidos, né, vão trabalhar com essa questão de segurança, né, ele vai continuar tendo todos os direitos dele quanto titular de dados, todos os direitos garantidos, independentemente dessa operação societária que aconteceu. Muito bem. Agora, indo para uma outra questão, né, sobre dados de menores de idade. Como é que funciona a propriedade desses dados, no caso da LGPD no varejo, né? Os pais são os responsáveis, quais as diferenças, né? O que a marca deve levar em conta nesse caso? Ela pode coletar dados de menores de idade, processar aquilo, ou não, é proibido? Os pais têm que dar o consentimento? Como é que funciona isso? A LGPD ela traz um capítulo falando sobre isso, né? Porque, querendo ou não, cada dia mais as crianças e os adolescentes, eles estão aí nesse mundo digital e também no mundo físico, fazendo aquisição de coisas, enfim. E aí a gente tem esse tratamento que precisa ser, né, essa coleta precisa observar o melhor interesse da criança e do adolescente. Quando a gente fala de criança, a gente precisa coletar essa autorização dos pais. E quando a gente fala de adolescente, você precisa ter aquela coleta, né, de consentimento e sempre observando o melhor interesse, né, daquela criança e do adolescente. Então, assim, é muito ver quais dados vocês estão coletando dessas crianças e adolescentes e qual o motivo da coleta desses dados. E aí, um ponto importante é que toda essa comunicação com a criança e com o adolescente, ela precisa ser realizada com uma linguagem humanizada, no sentido de que você está passando essas informações para uma criança e para um adolescente que às vezes não tem tanto conhecimento sobre o que é um operador de dados, o que é um tratamento de dados, o que é uma coleta de dados. E aí uma boa prática que muitas, né, das empresas elas estão fazendo para coletar esses dados e pegar esse consentimento dos pais dessas crianças é realmente colocar lá uma conta matemática da criança, que a criança só pode saber se ela realmente tiver aquela idade que eles estão falando lá que tem. Então, por exemplo, ela tem 14 anos, o site só pode ser acessado por crianças, né, a partir de 14 anos. Então, ele coloca ali uma conta matemática mais ou menos da idade da criança, né, que ela deveria mais ou menos saber. Então, coisa que uma criança de 6 anos não vai saber. Uma criança de 10 talvez ainda não tenha tido esse conhecimento na escola, enfim. Ele coloca essa conta matemática para realmente pegar o consentimento e falar, olha, as crianças que acessaram, os adolescentes que acessaram esse site aqui, deram consentimento, realmente eles eram, né, da idade ali, eram maiores de 14 anos, ou eram maiores de 15, enfim, a idade ali que foi proposta por aquele local que eles estão querendo acessar. Esse ponto que a Angélica mencionou,
ele realmente é muito relevante, porque, como ela trouxe, cada vez mais hoje em dia as crianças têm acessado a internet, então existe um risco da criança dar o consentimento ali como se fosse o representante, como se fosse os pais dela. Então, é importante que a empresa crie mecanismos para garantir que quem deu o consentimento, quem deu a autorização foi realmente o pai. Então, essa questão aí da matemática, a gente traz como um exemplo, mas a gente vê que alguns sites usam outros mecanismos, alguns que funcionam, outros não, porque, por exemplo, se a validação matemática toda vez for 2 mais 2, não vai ser uma validação, né? Então, é importante ter um mecanismo de validação que o consentimento, a autorização foi realmente dada pelos pais e não pela criança fingindo ser os pais. Perfeito. Vou pegar agora uma pergunta aqui do chat, do Rafael Frigo, que eu achei uma pergunta bem interessante. No artigo 15, a lei fala ali sobre o término do tratamento dos dados, né? E como é que isso pode ser tratado? Porque ele até coloca um caso interessante aqui, né? Após a finalidade ser alcançada, por exemplo, uma venda de crediário próprio, né? Tendo em vista que a validade da lei, né, de um contrato vai ser de 5 anos após essa data, então, teoricamente, a finalidade já teria sido alcançada. A marca pode manter esse cadastro do titular depois desse período, porque esses dados podem ser usados para outras coisas, né? Por exemplo, para fazer uma nova venda, para fazer uma análise de crédito para essa pessoa. O que a lei fala sobre isso? Já existe alguma direção mais clara sobre, né, essa questão, principalmente do término do tratamento dos dados? Então, quer falar, Índia? Não, pode ir. É importante que realmente os dados tenham uma vida útil, então que eles tenham um momento que eles vão ser deletados. E esse momento vai depender da existência ou não de bases legais para o dado ser mantido ali na base de dados da empresa. Então, por exemplo, inicialmente, a pessoa deu o consentimento dela para que ela fizesse a compra, para ter o acompanhamento da venda. A partir do momento que a finalidade foi alcançada, essa base legal do consentimento não é mais válida. Então, você teria que deletar o dado. Agora, se você quer enviar campanhas publicitárias, você consegue fazer uma comprovação de que há um legítimo interesse para isso. Conforme eu mencionei, tem toda uma documentação necessária, um teste de proporcionalidade, a elaboração de um relatório de impacto, você pode manter o dado. Mas o ponto é, em algum momento esse dado precisa ser excluído. Esse dado não pode ficar ali infinitamente, né, para sempre na base de dados da empresa. Então, em algum momento ele precisa ser excluído e durante o tempo que ele for mantido na base de dados, precisa existir uma base legal para isso. E aí, pensando aí nesse exemplo, né, que ele deu para a gente, o Rafael trouxe para a gente, existe a base legal, né, de proteção ao crédito. Então, para manter esses dados ali, provavelmente, né, estava ali com aquela base legal de proteção ao crédito. E aí, acabou, né, já funcionou o crediário, enfim, já deu certo, mas aí ele tem outra base legal, igual a Mari falou, que é o cumprimento de obrigações legais. Então, a empresa precisa ser responsável por aquela operação de crédito que ela responde, que ela, né, proporcionou até determinado tempo. Então, aí, ele, né, deixa de ter aquela base legal da proteção ao crédito e passa a ter a base legal do cumprimento da legislação. Então, por isso, ele pode continuar mantendo aquele dado ali arquivado, mas, igual a Mari falou, ele não pode ficar com aquilo ali para sempre, em algum momento, a vida útil daquele dado ali, ele vai precisar excluir. Muito bem. Combinado não sai caro, né? Exatamente. É bem comum, assim, que mesmo depois que a finalidade tenha sido alcançada, os dados sejam mantidos para questão de defesa judicial, por exemplo, que a gente tem uma base legal para isso. Então, por exemplo, dados de colaboradores. O colaborador saiu da empresa, mas o colaborador pode ajuizar uma ação processando a empresa 2 anos após a saída dele. A empresa pode manter os dados nesses 2 anos, caso eventualmente venha a existir uma ação judicial para ela ter meios de se defender. E aí, depois disso, ela deleta os dados. Muito bem. Eu gostei dessa expressão legítimo interesse, né? Porque a gente fala tanto aqui sobre usar os meios de comunicação com o cliente, de relacionamento
de maneira relevante, né? E se for de fato relevante, não ficar só preocupado, às vezes, em mandar promoção, em, né, impactar o consumidor ali todos os dias, vai ser de legítimo interesse do consumidor e vai ficar mais fácil a gente poder comprovar isso depois. Vamos lá, tem uma pergunta legal aqui do chat também, do Alberto Freitas. Ele mandou aqui: bom dia, recentemente algumas empresas foram multadas pela LGPD. Na opinião de vocês, Mariana e Angélica, que convivem com esses casos aí diariamente, quais são os erros mais comuns cometidos pelas empresas de varejo, especificamente? O que vocês têm visto de erros aí que vêm, né, sendo punidos, principalmente, como o Alberto falou ali, em torno de multas? O que a gente tem visto bastante é essa alteração de finalidade. Então, pega-se o dado, fala, vou pegar o seu e-mail aqui para enviar ações promocionais. Mas, na verdade, cadastra esses dados em uma outra, né, fala, vou te enviar ações promocionais de tênis. E aí cadastra-se em uma outra base de dados para enviar questões de crediário. Então, assim, o que a gente tem visto, que tem sido muito pego, é essa alteração de finalidade da coleta dos dados. Então, de novo, a gente passa ali pelaquela finalidade, necessidade de transparência. Você precisa ser transparente com o cliente e falar, olha, estamos pegando os seus dados para essa finalidade, vamos usar com essa necessidade. E aí, quando tem essa alteração ali, que as empresas às vezes fazem, não comunicam para o consumidor, para o titular de dados, que a gente tem visto aí muitas denúncias, às vezes, e que acaba ocasionando nessas multas, justamente porque por não cumprir esse princípio básico, assim, que é a finalidade dos dados. Entendi. Fala que vai usar para uma coisa e acaba usando para outra. Então, de novo, combinado não sai caro. É só a gente combinar direitinho lá no início, quando pedir o consentimento do dado, que ele vai ser, né, usado ou para um propósito específico ou de maneira mais ampla para uma comunicação, né, e relacionamento com o cliente. Muito legal. Gente, nós já vamos chegando aqui ao fim do nosso webinar. E para concluir, eu queria agradecer cada uma de vocês aí, mas já pedir a última rodada de dicas aqui, né? Quais são aqueles conselhos essenciais que cada uma de vocês dão para os varejistas que precisam se adequar à LGPD? Primeiro vou passar a bola aí para Angélica e já te agradecer, Angélica, pela sua participação aqui. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui nessa manhã. Uma das principais dicas que a gente dá, assim, é que a LGPD, ela não é esse bicho de sete cabeças, ela não veio para proibir o trabalho das pessoas, de dificultar, não. Ela veio realmente para regular. E quando a gente consegue regular, fazendo isso de uma forma transparente, de uma forma que deixa a pessoa, o titular de dados, né, ali de posse dos direitos que ele tem, que é o quê? O direito de falar, de não dar os dados, o direito de solicitar ali aquele cancelamento daquela promoção, enfim. E quando a gente trabalha essa transparência, tudo fica muito mais simples, né? Então, novamente, a LGPD não veio para proibir o trabalho, para, né, falar, agora você não pode mais coletar, tratar, armazenar dados das pessoas, mas ela veio mais para regular. E um dos principais dicas, assim, é realmente isso que a gente falou ao longo, a gente falou bem essa palavra aqui ao longo desse webinar, que é a transparência. Então, assim, é o ser transparente, é o falar, estamos coletando por este motivo, com essa finalidade, com essa necessidade, e aí tudo acaba ficando muito mais tranquilo quando a gente é transparente com o titular de dados e ele mesmo, né, vai falar, opa, gostei, é isso que eu quero, vou colocar meus dados aqui porque eu realmente quero receber essas informações, ou então a empresa foi muito transparente comigo, ela não, hora nenhuma omitiu que ia fazer uma coisa e fez outra, então, assim, acaba que fica criando uma relação de confiança, né, entre o titular e a marca, que é muito importante. Muito bem. Mariana, obrigado pela sua participação aqui conosco e fica à vontade para dar suas últimas dicas aí para quem está, né, procurando mais informações sobre esse assunto e está querendo, de fato, está querendo e deve, né, precisa se adequar à LGPD. Eu que agradeço, Ivo, foi ótimo estar aqui hoje. Até agradeço também aí a todos que assistiram. Eu e a Angélica não conseguimos acompanhar muito o chat, as perguntas, mas falo por mim, tenho certeza que por ela também a gente está totalmente à disposição depois do webinar, qualquer dúvida que vocês tiverem.
E aí, trazendo, então, as dicas finais aqui, falando de uma forma um pouco mais prática, uma excelente prática é entender e já mapear os tipos de campanha e a forma como os dados são tratados dentro da empresa. Isso permite uma clareza muito grande pelos colaboradores. É uma excelente boa prática e é o que também pode acabar ajudando, auxiliando ali a empresa nesse caminho de transparência, de compreensão das finalidades, porque, como a gente trouxe muito aqui, nem tudo, e é muito importante a gente deixar isso claro, não existe receita de bolo pronta, gente. Então, é sobre boas práticas, é sobre entender o contexto de tratamento de dados. Então, a partir do momento que você faz ali um mapeamento, até em conjunto mesmo com o time, de quais dados são tratados, como esses dados são coletados, vocês conseguem direcionar para entender qual a finalidade, como ser transparente. E aí isso já é uma excelente boa prática, por exemplo, se um dia a ANPD vier fiscalizar a empresa. E aí, por último, é muito importante a assessoria jurídica até para o entendimento das bases legais. Então, como a gente trouxe aqui, o consentimento não é a única base legal que autoriza o tratamento de dados, e a gente sabe que muitas empresas ainda ficam atreladas a isso, tem essa mentalidade. Então, a partir do momento que você tem um apoio, né, de um especialista em proteção de dados, você consegue entender no contexto de atuação da empresa quais as bases legais possíveis de serem utilizadas e qual que vai ser a que vai trazer menos burocracia para a empresa. Reforçando, a LGPD não veio para proibir o tratamento de dados, ela veio realmente só para direcionar, deixar todas as partes ali na mesma página. Como o dado vai ser tratado, quais são os direitos dos titulares, mas a atividade em si pode continuar sendo executada desde que em observância ao que a legislação traz. Muito bem, muito bem. Obrigado, então, às advogadas Mariana Magalhães e Angélica Soares, que puderam estar aqui conosco nessa manhã, compartilhando conhecimento sobre a LGPD no varejo. Nós tentamos aqui fazer uma discussão bem ampla e, ao mesmo tempo, aprofundada sobre as obrigações e as boas práticas que todos os varejistas devem saber aí para se adequar a essa legislação. Espero que tenha sido útil para todos vocês. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui também ao vivo. Obrigado também a quem está assistindo esse webinar gravado. E fica a dica final aí, gente. Essa semana a gente vai ter outros vários webinars com pessoas super legais, convidados especiais, tratando sobre temas super relevantes para todos. E eu tiro dessa discussão aqui um ensinamento muito importante sobre LGPD, né? Esse termo legítimo interesse ligado à transparência, eu acho que é a chave para que tudo isso aconteça, né? O combinado não sai caro e desde que a marca seja relevante para o cliente, eu acho que a gente vai ter uma relação duradoura entre marcas e consumidores. Tá aí o link para quem quiser se inscrever nos próximos webinars dessa semana, a gente está no chat aí para vocês. Obrigado a todos novamente pela participação. Um abraço, até a próxima. Tchau, gente. Tchau, obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigada.